junto a instituições financeiras. E nós, neste primeiro bloco, vamos seguindo também sobre esse assunto envolvendo a Lagoa da Anta, uma área, por exemplo, disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Maceió em 1979 para a construção do Hotel Jatiuca. E nos últimos dias, essas discussões sobre a construção de megatorres nesta área aumentaram e trouxeram também um alerta para o impacto que isso pode provocar no meio ambiente. Sem um debate público sobre o projeto, há receio de que a Lagoa da Anta enfrente o mesmo destino de outras regiões da orla de Maceió, tornando-se uma grande língua suja. Recebemos aqui no estúdio o consultor ambiental Alder Flores, que é advogado especialista em direito ambiental, com uma longa carreira também de serviços prestados para o direito ambiental aqui no estado de Alagoas. Ele que inclusive já exerceu papel em várias secretarias aqui dos 102 municípios do estado, e ele vai falar conosco sobre esses riscos que um projeto como esse trará para a região e de que forma o poder público pode participar também e evitar problemas futuros para uma das regiões mais valorizadas da cidade. Alder, muito obrigado por estar aqui conosco. Quais são os riscos inicialmente que esse projeto pode trazer para uma mudança de comportamento ambiental aqui em nossa capital? Boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, uma obra dessa magnitude, naquele local, né, naquela abrangência, naquele ecossistema frágil, é necessário que ele cumpra com os requisitos urbanísticos e ambientais que a legislação estabelece. Entendo eu que uma obra dessa magnitude, ela é objeto do licenciamento ambiental prévio de implantação e de operação. Essas fases, elas exigem alguns estudos ambientais, a exemplo de um estudo de impacto ambiental, com o seu respectivo relatório. Esse estudo de impacto ambiental é obrigatório que se tenha uma audiência pública, onde a comunidade, os órgãos competentes, a população em geral, possa se manifestar em relação a essa atividade, a esse empreendimento. Além disso, eu tenho as licenças urbanísticas, onde o poder público municipal irá exigir o estudo de impacto de vizinhança e os demais projetos arquitetônicos, urbanísticos, drenagem, terraplanagem, esgotamento sanitário, dentre outros. Então, há um conjunto de documentos administrativos, técnicos e jurídicos que envolve o empreendimento dessa magnitude. Entretanto, eu vejo muito se falar na preservação da Lagoa da Anta. E, claro, eu imagino que nenhum empreendedor de sã consciência, ele vai fazer um projeto com essas torres sem deixar sem preservar aquele ecossistema que é a Lagoa da Anta. Os recursos naturais, a qualidade ambiental daquela água, daquela Lagoa da Anta. É preciso que se saiba atualmente qual é a qualidade ambiental daquela água da Lagoa da Anta ali, que eu acho que tem poucos estudos e poucos dados sobre isso. Mas eu imagino que se esse projeto realmente tentar se implantar naquela localização, é necessário que atenda a esses requisitos legais, porque eu tenho os órgãos ambientais nos 3 níveis de competência, a União, o Estado e o município, que podem concorrentemente fiscalizar, embargar, só não pode licenciar. O licenciamento ambiental daquela obra atualmente pertence ao IMA. É o IMA que vai licenciar, porque é uma obra que vai requerer um estudo de impacto ambiental. E a Prefeitura de Maceió, o seu órgão competente, não tem a competência ainda para analisar projetos que requeram um estudo de impacto ambiental. A questão urbanística não, é toda do município de Maceió, menos o licenciamento ambiental. Pelo menos até hoje, conforme estabelece a resolução do Conselho Estadual de Proteção Ambiental, o que é uma pena. Eu acho que Maceió é uma cidade em franco desenvolvimento. É necessário que a sua secretaria tenha capacidade estrutural e técnica para licenciar obras dessa magnitude. Alder, com sua experiência, é muito importante trazer essa provocação também em sua participação aqui no estúdio. É muito prematuro hoje dizer se é certo ou errado, sem esses estudos, sem essa documentação, sem esse debate, como você está colocando aqui, porque acabamos de ouvir o posicionamento do vice-prefeito de Maceió, aparentemente se mostrando flexível para uma tentativa de negociação para aquele ambiente, como se fosse uma espécie de apego que existisse, muito mais importante do que o debate técnico pela preservação ambiental. Aí a pergunta que eu gostaria de te fazer nesse momento é o seguinte: é muito arriscado falar se é certo ou errado
se vai trazer impactos ou se não vai trazer impactos neste momento sem os estudos? É sempre você ter pelo menos uma viabilidade, pelo menos um estudo preliminar do que vai ser a futura implantação ou não de um empreendimento dessa magnitude naquele local, naquele ecossistema. Eu acho que é necessário que os estudos preliminares sejam apresentados, sejam discutidos com a equipe técnica, que o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal tomem conhecimento desses projetos, tá certo? Participem também como órgão fiscalizador da lei dessa apresentação, para que daí então se possa pensar em realizar os estudos complementares, os estudos principais, os estudos, a engenharia, a arquitetura e os projetos de controle e proteção ambiental. Não esquecendo que não se deve imaginar que alguém de sã consciência vai fazer um projeto urbanístico inviabilizando o fluxo daquela Lagoa da Anta ou dando uma condição melhor de sua preservação, de seu controle ambiental. Não sei como é um empreendimento privado, se todo o público vai ter acesso a essa lagoa, porque hoje não tem naquela parte, tem um pedacinho ali de fora. Mas é importante que isso seja também discutido abertamente com todo mundo, com a classe técnica, com a classe política, que se marque as audiências públicas na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, né, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores de Maceió, para que a coisa seja transparente e os técnicos possam se manifestar com o objetivo de pode, não pode, é cumprir o que a lei determina. Se a lei atualmente, a lei de Maceió, por exemplo, o plano diretor de Maceió, diz que não há impedimento, cumpra-se a lei. Traga os estudos e os projetos dentro do que a lei determina. Se analise à luz da técnica e à luz da lei e emita as autorizações ambientais competentes. Ou não se emita, por isso ou por aquilo, desde que justificado tecnicamente. É preciso que as pessoas saiam do achismo e vá para o que a lei determina. Perfeito, né? Esse posicionamento aí, a questão do achismo que acaba sendo muito importante. É uma preocupação como maceioense, porque cresci vendo aquele espaço sendo utilizado também por todas as camadas sociais, e não apenas, né, as consideradas de classe A classe média também tem acesso àquele ambiente. E talvez seja essa a grande discussão, a participação desses atores. No momento em que existe, agora entrando também em uma área que você domina, que é a área jurídica, um debate mais que corre em sigilo, em que nem todas as pessoas têm acesso ao teor deste debate. Isso também gera uma preocupação, Alda? O debate a lei determina que haja a publicidade das atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras. É por isso que se publica no jornal e no Diário do Município ou do Estado, a empresa tal torna público que requeriu a licença ambiental de implantação do empreendimento tal. É para o público ter a publicidade daquele empreendimento estar se plantando naquele local e aí se manifestar, desde que haja transparência das ações do governo. É preciso que isso seja muito claro para que todo mundo, todo interessado, que não vá para bagunçar, que vá para discutir as questões que são melhores para o nosso município. Há de se entender que é um empreendimento que vai se implantar à beira-mar. Tá? E nós não precisamos falar da beleza, né, cênica que nós temos aqui em Maceió, né, das nossas praias, que é o nosso cartão postal. Então é importante que essas discussões, né, saiam do campo das tratativas comerciais, porque essa situação já veio a público, já tem muita gente comentando sobre esse assunto, e que se comece a se discutir, evidentemente, com os órgãos competentes, tá certo? A possibilidade da implantação do empreendimento vai ser isso, eu vou respeitar isso, arquitetonicamente é isso aqui, urbanisticamente é isso aqui, ambientalmente é isso aqui eu posso, aqui eu não posso. O que é que eu devo fazer com o esgotamento sanitário, com lixo, Aí tem uma série de situações. Eu vou rebaixar o lençol freático? Eu não vou. Eu vou manter a lagoa naquele nível? Eu não vou. Qual é que peixe tem ali? Aí tem uma série de situações que é preciso que seja bem discutido. E eu imagino, claro, que a Prefeitura de Maceió está atenta, eu imagino que está atenta a isso, tá certo? É o poder dever do poder público municipal, é o poder dever público do órgão estadual, é o poder dever do Ministério Público. Não tem o que esconder nada, é uma coisa que tem que ser limpa e tem que ser transparente para que todo mundo tome conhecimento. Ou aprova ou não aprova. Essa é um pouco, né, daquela contribuição que nós estamos dando nos últimos dias a respeito desse assunto que voltou a ganhar força nos bastidores
e que, para minha surpresa, né, nesse primeiro dia de atividades no Legislativo, né, o retorno dos vereadores no plenário com a participação do Rogério Costa, ouvindo muitos vereadores, é preciso profundidade nessas discussões também. Sim. Os vereadores têm a obrigação, como representante dos maceienses, em ter essa condição de sair do lado raso do debate, que é, como cidadão, também uma preocupação que tenho. Ouvi aqui vereadores nessas entrevistas que o Rogério Costa fez, dizendo o seguinte: não tenho muita profundidade sobre o assunto. Tudo bem, é até de se aceitar para esse momento, mas de hoje por diante é preciso ter profundidade sobre esse assunto, ouvir especialistas e buscar, por exemplo, né, mais informações a respeito desse assunto, né? Até porque é o papel representativo dos maceienses, né, Alder? Claro, outrora eu já vi a manifestação do Ministério Público Estadual solicitando essas documentações. Vi alguns deputados se manifestando, alguns vereadores. É importante que na hora que se defina a perspectiva da implantação desse projeto, que o poder público, né, e o poder judiciário, tá certo, e o poder legislativo se manifeste querendo entender qual é o projeto e ouvir as manifestações dos arquitetos, dos engenheiros, dos advogados, das pessoas, dos órgãos ambientais como um todo, com o objetivo de constituir uma visão geral para que possa futuramente se manifestar sobre esse ou sobre aquele assunto. Atualmente, o que tem hoje é o achismo. Eu acho aquilo, porque ninguém tem conhecimento específico ainda de nada. Alder, uma última colocação nessa sua participação conosco aqui no estúdio sobre o futuro. O que a gente pode, por exemplo, com essa sua atuação como advogado especialista em direito ambiental, esperar dessas próximas etapas desse debate? O que é que você poderia trazer com essa sua experiência? O que você espera, por exemplo, das próximas etapas deste debate, que tem um papel mais imensurável aqui? Não dá para a gente mensurar aqui a capacidade e a importância que esse debate venha trazer para o futuro dos maceienses. Bem, eu acho o seguinte, eu acho que uma lei determina isso, que na medida que for amadurecendo essa prospecção da implantação desse empreendimento, os documentos jurídicos técnicos vão aparecendo, o poder público vai ter que tomar conhecimento desses assuntos, os órgãos ambientais vão ter que tomar conhecimento e os políticos vão exigir que haja a transparência dessa situação como um todo, através de 1, 2, 3, 4, 10 audiências públicas, quando seja necessário, para que a população como um todo e o próprio legislativo tome conhecimento do que é essa obra. No meu entendimento, eu acho que nenhum técnico, nenhum empreendedor de sã consciência, ele iria ali tomar alguma atitude que só fosse para intervir no raio de interferência direta da Lagoa da Anta. Isso eu tenho a plena convicção que ele não irá fazer, porque aí, de certa forma, não será aprovado de jeito algum. Ah, com certeza. Também penso dessa mesma forma. Espero que não também. Assim espero, né? Alder, muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes aqui no estúdio. É sempre um prazer esse nosso reencontro aqui, debater de uma maneira técnica, com conhecimento e com a experiência que você tem, as questões ambientais na área jurídica, que é a área que você domina. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos agora a um rápido intervalo e nós vamos continuar.